Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Sou o professor Paulo Pereira do Grupo Transformas. Esse aqui é um episódio do Envolvimento Estudantil e Democracia do Instituto Léo. Estou aqui com o meu caro aluno Gabriel Franco, seja bem-vindo. Muito obrigado. Do Grêmio de Comunicação do Colégio Curso 01 aqui de Niterói, que vai conduzir comigo esse bate-papo, não é isso? Recebendo aqui nosso ilustre João Pedro Boechat, coordenador da Coordenadoria da Juventude, não é isso? É aqui de Niterói mesmo? Isso, da Prefeitura de Niterói. Maravilha. João Pedro, seja muito bem-vindo aqui, viu? Tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo bem legal, inspirador aí para as pessoas. Eu queria começar, João, pedindo para você falar um pouquinho da sua trajetória, de onde você estudou, como é que foi os colégios ali e tal, seu envolvimento com o movimento estudantil. Olha, eu estudei, na sua época, eu estudava no Marília Matoso, no ensino médio. E eu sou nascido e criado aqui em Niterói, moro em Pindotiba, lá no Jardim América, lá bem perto de Maria Paula, bem longe. E depois eu passei para o curso de Direito da UF, né? Estudei Direito na UF, né? A partir de 2015. Entrei ali com 18 anos e me formei ali no meio da pandemia, né? 2021. E depois comecei a trabalhar, né, na política, me engajei muito com a política, né? Vou contar mais um pouco dessa história. E hoje estou como coordenador da juventude de Niterói. Né? Antes disso, né, tive uma trajetória, né, no movimento estudantil, fui diretor da Uni, fui diretor do Centro Acadêmico de Direito da UF, fui presidente da Atlética do Direito da UF, de ligas, né, esportivas universitárias. Né? Também fui presidente na comissão da OAB de Assuntos Estudantis, né, da OAB da Seccional do Rio de Janeiro, né, estadual. E sempre, né, tive esse envolvimento, esse trabalho voltado para o estudante, né, que eu acabei de sair, né, da universidade faz 4 anos só. E agora, né, com a juventude de forma mais ampla. Né? E nessa trajetória, assim, tem algum momento que te marcou muito, que você saiba? Olha, eu acho que o que mais me marcou, assim, para além da trajetória profissional, né, mas focado assim, enquanto estudante, né? O que mais me marcou foi quando a gente liderou o movimento em 2018, do direito antifascista. Foi um movimento que a gente construiu ali perto da eleição, né, 2018, foi uma eleição muito polarizada. E a gente entendia que estava falando muita coisa que afrontava diretamente, né, a Constituição, né, o Estado Democrático de Direito. E a gente, como estudante de Direito, pensava assim, cara, a gente tem que se posicionar. Né? E foi uma posição, não foi uma posição, né, defendendo um candidato ou outro, embora, né, claro que, né, um dos candidatos estavam excedendo, né, nas falas, mas a posição era em torno da ideia, né? Da ideia da defesa da democracia, da ideia da defesa do Estado de Direito, da Constituição. Assim. Então, foi uma posição... Acabou que teve uma... Né, a manifestação que a gente fez, né? A gente fez uma bandeira, pendurou na frente da faculdade. Ela foi censurada pelo Tribunal Eleitoral em primeiro momento. Isso causou uma comoção muito grande da sociedade, não só dos estudantes, mas da sociedade como um todo. Aí virou notícia de jornal, porque não era uma propaganda eleitoral. Era falando sobre uma ideia. Então, a universidade tem a liberdade para se posicionar, né, sobre ideias. A universidade é o lugar para isso, de qualquer lado. Então, no final, a própria justiça, né, anulou a decisão do tribunal, né, e permitiu que a bandeira ficasse. Né. O próprio Supremo definiu sobre isso. Então, mas isso não aconteceu sem a gente mobilizar. A gente fez um ato na frente da faculdade, com mais de 1.000 pessoas. A gente fez um ato na frente do tribunal, lá no Rio de Janeiro, com mais de 5.000 pessoas. Maneiro. Isso, assim, na semana da eleição. Né. Então, foi mais imobilizado e importante, talvez, do que vários atos das próprias campanhas vinham fazendo, né? Porque, assim, era um risco no chão. E como, né, eu liderei esse processo, né, que foi muito orgânico, né, foi, assim, explodiu, né, de uma hora para outra, foi muito marcante para mim. Sem dúvida alguma, foi a coisa mais marcante, assim, para mim. Bacana, cara. Legal. João, o movimento estudantil, ele tem uma história muito forte na questão da defesa da democracia. Então, quando você tem ali a década de 60, 70, você tem talvez o ápice do movimento estudantil nessa luta, né, para que você restabeleça ali o processo democrático no país.
Então você tem ali um embate, né, físico mesmo. Em 68 você teve a morte do estudante, né, que foi ali talvez um ponto que gerou um apoio maior da população como um todo. Então é um marco nessa história de defesa pela democracia. E a gente acaba ficando com uma impressão que no momento que a gente vive a democracia, o movimento estudantil, ele, entre aspas, fica talvez um pouco mais, o termo talvez não seja nem esse, um pouco mais apático, no sentido que a gente está vivendo uma democracia, então a gente não precisa lutar tanto, a não ser aqui pelas questões dos direitos da educação, que são pertinentes à educação. Mas é importante ressaltar que, na verdade, a gente vive sim numa democracia, mas a gente teve nesse processo, nesse pouco tempo de democracia, na realidade, muitas tentativas de quebra da democracia, tá? Inclusive recentes, como a gente pode ver no 8 de janeiro, tá? Que está em pauta nesse momento, inclusive. Nesse sentido, eu queria te perguntar, hoje em dia, como você enxerga o movimento estudantil hoje, né, como sendo talvez sua principal função e tal, e o que isso te ajuda a construir o seu olhar de mundo, o seu olhar de sociedade, né? Então a pergunta talvez seja um pouco complexa, mas eu quero basicamente te perguntar isso, né? Hoje, né, a atuação do movimento estudantil, como ela corrobora com você para a sua formação de mundo, formação de sociedade? Olha, eu acho que o movimento estudantil continua, né, tão importante como sempre, né? A gente está vendo, talvez esse momento agora, né, que a gente está vivendo é o momento mais grave de ataque à soberania nacional que a gente vive desde a Segunda Guerra Mundial, quando a Marinha Alemã começou a naufragar efetivamente navios brasileiros e o Brasil, em 42, entrou na guerra. Eu acho que o que o governo dos Estados Unidos hoje tem feito é totalmente fora do aceitável, assim, e do padrão, mas não é só com a gente, né? Com o mundo inteiro. Sim. Eles estão tendo uma guinada que vai reorganizar a geopolítica, né, mundial, né, por conta dessa falta de previsibilidade também. Então o movimento estudantil, ele tem, assim, duas funções, né, centrais, né? Uma função que é lutar pelos direitos dos estudantes, né? Então, como você citou, né, a morte da Edson Luiz em 68, ela foi causada, não era num ato especificamente contra a ditadura, né? Foi num ato contra o aumento do restaurante universitário. Sim. Que lá no Rio de Janeiro tinha um restaurante chamado Calabouço, que era um restaurante universitário, né, e aumentou o preço, e eles fizeram um ato contra o aumento do preço, e aí foi reprimido violentamente. O movimento estudantil já tinha um histórico de mobilização muito forte, então é claro que o governo ali, o regime, tinha essa preocupação com o movimento se mobilizar, mas essa repressão fez, né, o movimento crescer, né, teve a passeata dos 100 mil e depois, né, isso levou ao regime entrar na fase mais dura, a partir do AI-5. Sim. E aí começar a reprimir violentamente, né, de forma sistemática, e perseguir, né, os militantes do movimento estudantil. O meu pai, ele era, né, militante nessa época. Ele, na verdade, um pouquinho depois, na verdade, ele é lá do Pernambuco. Ele era presidente do diretório acadêmico de física lá da Federal de Pernambuco. E, enfim, foi preso, foi torturado. A gente até, né, ganhou a ação na justiça recentemente. Mas passou 9 meses na cadeia, e o motivo é porque ele distribuía panfleto de mobilização. Sim. Foi um momento realmente muito grave, a gente não pode esquecer, porque estão tentando fazer isso de novo. E o movimento estudantil, ele tem esse papel de defender o direito dos estudantes, mas também tem um papel central na luta pelo povo, né? Pela defesa do país, pela defesa da garantia dos direitos também dos trabalhadores. Então, o movimento estudantil, ele nunca se furtou historicamente no Brasil dessas pautas, e é um dos movimentos, assim, como o movimento sindical, né, mais Sim. mobilizados historicamente no Brasil. E isso sempre foi uma preocupação de quem encontra os interesses do movimento. Mas eu acho que a gente vive hoje um momento muito diferente, né? Não sei se é necessariamente negativamente falando, né? Porque você continua vendo, né, a militância organizada, né, aguerrida, né, capitaneando, né, lutando, mobilizando, mas eu acho que desde a pandemia a gente viu, né, pelo menos a minha geração que
que é mais nova, mas não tão jovem assim já, né, viu a dificuldade de conseguir de continuar mobilizando da mesma forma. Né? Eu acho que uma boa parte da juventude, né, está menos interessada na mobilização política ativa, e eu acho que talvez seja um reflexo até de como a vida mudou, como as pessoas estão vivendo através das redes sociais, vivendo através do celular. Então, às vezes a pessoa apoia, concorda, mas ela não tem a disposição de pegar e ir para a rua numa manifestação apoiar. Né? E isso faz toda a diferença. Sim. Porque também como você consegue politizar realmente o debate. E existem várias, né, dentro de qualquer campo político, da esquerda, da direita, existem várias concepções diferentes, existem várias estratégias diferentes e, né, várias opiniões diferentes. Mas como você consegue debater isso se você não olha olho no olho, se você não consegue conversar com as pessoas, se não existe esse interesse em sair da reta da vida que ela está vivendo para, né, dedicar o tempo dela para a política, né? Eu acho que isso é um desafio que tem sido cada vez maior. Por mais que as redes sociais, né, elas democratizem acesso à informação, elas também desinformam muito. Então, às vezes também o que é verdade e o que é mentira fica perdido ali no meio do caminho. Então, eu acho que existe uma descrença, né, de muita gente com relação à mobilização política, à política em si. E esse é o maior perigo que a gente tem. Porque se a gente está defendendo a democracia, a gente tem que entender que a democracia ela pode dar resultado. Talvez ela não dê o resultado no tempo que a gente quer. Até porque o povo, né, ele vota, cada um com interesses diferentes, pensando em coisas diferentes. Então, tem pessoas que votam priorizando a causa animal. Tem pessoas que votam priorizando o direito do trabalhador. Tem pessoas que votam priorizando o combate ao racismo. E tem pessoas que votam, enfim, de diversas formas. E eu acho que tudo isso gerou uma onda antipolítica que por mais que a gente saiba que os jovens, historicamente, né, eles têm uma visão mais progressista, não entram, né, nessa retórica, mas ainda assim não significa que eles estão politizados da forma como já estiveram antes, né, as gerações anteriores. E eu acho que isso é uma coisa que a gente repara com muita... de forma muito marcada. João, você falou da questão de como pode ser difícil você mobilizar, sobretudo essa garotada nova agora, né? Tem um ponto muito relevante, que é o conhecimento da história, né? Que hoje existe uma corrente grande de negar. Então, hoje você vê jovens que dizem, não teve ditadura, né? Você teve um período ali que não foi uma ditadura. O que acontece? Quando você tem uma consolidação dos direitos, então, por exemplo, você tem hoje uma Constituição que diz que o jovem tem o direito à educação, mas ele mora longe da escola e a mobilidade é um problema que vai ferir esse direito. Então, você precisa ter um ônibus gratuito. Todo mundo sabe que o ônibus é gratuito para estudante. Então, tem muita gente que já nasceu dentro desse cenário. Então, é difícil para ele entender que aquilo precisou de luta. As mulheres votam hoje e a maioria das mulheres vai pensar assim, gente, eu voto, o que tem? É normal votar. Mas houve um período em que as mulheres não votavam pelo simples fato de serem mulheres. E você precisou de luta para que elas ganhassem o direito de votar. Então, quando você vive num cenário de estabilidade democrática, nem tanto, né? Mas é mais difícil você perceber que as coisas que você tem hoje como direito, houve uma época que não era direito, né? Que para ser posto em prática, você precisou de muita luta. Então, parece que se esquece isso. Então, daí a importância de você conhecer a história. E quando você coloca a questão da internet, que ajuda por um lado, mas atrapalha por outro, isso é bem verdade, porque ao mesmo tempo que você dá um acesso muito amplo a qualquer tipo de informação, você também tem presente a desinformação. Então, você tem hoje, não é difícil você ver diversos vídeos que você tem construídos com fontes não necessariamente oficiais, que vão construir uma narrativa para dizer que não houve o golpe militar, que não tivemos uma ditadura, que na verdade foi uma defesa da questão da imposição do comunismo. Então você cria narrativas e a pessoa, por conta do algoritmo das redes sociais, que vai fazer ela ser alimentada diariamente por vários vídeos que corroboram com aquilo que ela está começando a pensar, e ela forma uma opinião ali e é difícil você furar.
é difícil. Então você cria uma bolha, né? A rede social ela tem esse poder de criar uma bolha. Ele vai entendendo o que você está consumindo, o que você está vendo, e daqui a pouco aquilo ali vai ser a sua realidade. E aí você entra naquela questão de uma amostra que, na verdade, ela não é plausível dentro de um contexto de estatística, porque você começa a ver só aquilo que você acha que é verdade. Você toma como verdade. E aí você pega um outro perfil de pessoa que vai consumir coisas totalmente diferentes. E aí uma começa a debater com a outra e já não faz mais sentido o debate, porque ninguém quer mudar de opinião. Ela só quer provar que está certa. Ou ser aceita por um determinado grupo que ela está inserido. Então isso é muito difícil. Você trouxe a questão da questão da soberania do país, que está sendo agora, nesse momento, ameaçada. Então, são várias coisas que você olha para o outro lado, a pessoa jura que ele está defendendo as instituições públicas, na verdade, né? Então, assim, é muito difícil se mobilizar dentro de um cenário complexo como ele. As coisas mudaram muito. Nesse sentido, eu queria entender e te perguntar como que você vê hoje o conceito de democracia para você hoje e como o movimento estudantil ele pode colaborar hoje para a preservação dessa democracia. Eu acho que o mais importante, primeiro, é as pessoas entenderem o que é a democracia no Brasil, né? Que a gente chama de democracia liberal. É um formato, né, de democracia, né, que a gente prioriza a eleição dos representantes dos governantes, né? A gente elege quem vai exercer o poder. Essa pessoa ela vai ter um mandato eleito, mas ela vai estar livre, assim, dentro dos parâmetros legais, mas livre para tomar as decisões políticas e de gestão e de governo e no Congresso de Legislação, enfim, né, a partir desse mandato, mas com poder limitado. Sim. Que ela não pode fazer o que quiser, não pode... E talvez isso seja um fator que faz as pessoas não entenderem por que a democracia às vezes é tão lenta para fazer certas mudanças. Né? Você exige... Primeiro, para a parte do governo, existe todo um planejamento, né? Tem o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual. Né? A gente vai planejando para o futuro e tudo isso leva tempo. Né? Eu vou citar, por exemplo, o projeto que a gente está capitaneando esse ano, né? Que é o Programa Lugar Universitário, que é o maior programa hoje de auxílio moradia estudantil do Brasil, né? Da Prefeitura de Niterói. E tiveram várias etapas para ele sair do papel. E na implementação tem várias etapas. E às vezes as pessoas pensam, mas se a gente quer, por que não acontece agora? Não é simples assim. A gente tem que aprovar uma lei. A gente tem que aprovar uma lei para o orçamento, porque o orçamento não estava previsto. A gente tem que regulamentar todo o projeto. Tem que fazer tudo para garantir, né, que não vai ter nenhum furo e nenhum erro grave, que as pessoas não vão ter acesso ao direito. E tudo isso leva tempo. E na democracia, às vezes, eu acho que quanto mais o tempo passa, né, a sociedade está ficando cada vez mais complexa. E as demandas... o Norberto Bobbio fala muito sobre isso. As demandas da sociedade, elas não chegam para o próprio governante na velocidade em que elas aparecem. Então, a participação da sociedade, não só na hora do voto, mas o tempo inteiro, seja se protestando para pedir um direito que é uma coisa grande, que exige uma mobilização maior, mas até para você consertar um buraco na rua. É claro que existem várias ferramentas, né? Mas ninguém é super-humano e está de olho em tudo ao mesmo tempo. Então, quanto mais a população participa do governo, menos o governante vai errar. Isso, assim, é o primeiro ponto. E a forma como o nosso sistema democrático funciona, que aí é outra coisa também. Né? O Brasil ele tem 40 partidos quase. É uma pulverização, né, de grupos políticos e correntes políticas, né, nacionais. E isso dificulta, é claro, a governabilidade. Né? Porque você não contempla não é só o presidente que é eleito, o Congresso ele é eleito. E você tem que contemplar a vontade do povo que foi eleito, que elegeu o Congresso. Então, tudo isso dificulta a compreensão, porque a gente vota, tem a pessoa que vota na esquerda querendo que a esquerda resolva todos os problemas que ela enxerga que é importante. Tem gente que vota na direita pelo mesmo motivo. Mas no Congresso você sempre vai ter uma composição muito ampla que não representa 100% daquilo. E não tem hoje no Brasil não tem o que fazer. É o sistema como funciona. Eu tenho vontade de estudar, inclusive, para pensar como melhorar, né? Porque você vê outros sistemas, né, que não são necessariamente democráticos,
mas que talvez tenha algum valor de democracia. Né? Sim. Assim, no sentido de fazer o que o povo, né, quer, né? Porque sem apoio popular, nem a ditadura se mantém de pé com 100% de reprovação. Né? Então você vê, né, países autoritários, né, como a China, que acabam, de certa forma, dando muito certo. que você vê as pesquisas que a Harvard faz na China, elas dizem que o governo central tem 90% de aprovação, mas os governos locais têm quase zero, porque eles testam, né, no governo local os problemas, né, talvez até empurrem os problemas para o governo local para preservar. Né, o governo central agora, é claro que é uma ditadura, né, eles têm censura, né, a gente não tem como romantizar isso, mas talvez, em alguns momentos, talvez até por isso, tenha uma facilidade para atender com mais velocidade certos problemas. E eu acho que o desafio é a gente conseguir fazer isso com a democracia, né? Mantendo o poder na mão do povo, que eu acho que é o princípio basilar. Né? Sim, sim. E hoje em dia você percebe alguma semelhança ou alguma diferença desse movimento quando na época que você estudava para o atual? Eu acho, sim. Assim, acho que em alguns pontos evoluiu. Assim, cara, porque quando a gente estudava, né, e aí principalmente lá, porque quando veio a pandemia, né, tem uma quebra geral, né? Todo mundo ficou em casa, né, desmobilizou total, não tinha nem o que fazer. E aí eu me formei nessa época. Mas antes disso, eu acho que, e antes da eleição do Bolsonaro, eu acho que a gente não tinha noção, por exemplo, de que né, a eleição podia se caminhar daquela forma. Eu acho que a gente não tinha noção do quanto que talvez o nosso campo estava desagradando a população. Né? Não dá pra gente olhar para uma eleição dessa e querer culpar o outro. É claro que também tem culpa nos nossos erros. Entender como que estava falhando ali. E eu acho que são vários aspectos. Eu acho que talvez um aspecto, um dos principais, foi a falha da esquerda de debater segurança pública. Verdade. Eu acho que a esquerda não conseguiu dar respostas, né? Aqui em Niterói a gente teve um marco muito bom agora, né? Que tivemos 0 homicídios, né? Latrocínios e feminicídios em agosto. Verdade. E o governo vem fazendo um trabalho aí forte de prevenção e de investimento em inteligência, né? Fazendo vários investimentos, né? Inclusive cooperando, né, com as polícias. Mas não só, né, o investimento no policiamento. Então, teve lá no Niterói Presente, as câmaras do CISP, mas também tem vários programas de prevenção que, né, para evitar que o jovem entre no mundo do crime, para evitar a violência doméstica, porque eu acho que o maior fator de violência na sociedade ele começa dentro da família. É verdade. Isso leva muitas pessoas para, né, entrarem num ciclo de violência e acabarem depois cometendo crimes maiores. Homicídio, né, enfim. Eu acho que esse desafio foi o que fez, né, talvez, e eu acho que o movimento estudantil ele evoluiu de certa forma porque ele enxergou, né, esses problemas e começou a debater de forma mais ampla problemas que talvez naquela época a gente não estivesse levando a sério ou como prioridade. Mas de outra forma tem essa dificuldade que eu acho que a gente ainda está aprendendo como, né, mobilizar e engajar, né, os jovens e os estudantes da mesma forma como foi antes. Ou talvez seja uma questão também geracional, não sei. Eu acho que também a pandemia ela teve um impacto muito grande, né, na forma como o jovem vive, como ele se socializa. Né? Isso tudo impacta o próprio movimento estudantil. Bastante. É verdade, você trouxe um ponto muito importante. A questão da geração, ela traz as suas próprias características. Né? Se você olhar todas as grandes rupturas sociais que a gente teve, desde lá, né, quando você pensa em Revolução Industrial, quando você vem mais para frente, Fordismo, Taylorismo, quando você entra na internet e agora a inteligência artificial, isso traz mudanças, traz rupturas muito substanciais para a nossa sociedade. Hoje você vê muitos jovens que praticamente não vão tanto para a rua, né? Até mesmo a questão da violência, claro. É muito natural você já ficar mais recolhido. E é diferente de uma infância que eu tive, uma adolescência, que é praticamente você está na escola ou está na rua. Você vai para cá para dormir. Então, o processo de interação é muito maior. Já é natural você estar com as pessoas, você estar na rua. Então, dali para você, de repente, começar a defender algum tipo de causa social e ir para as ruas, é um pulo. Hoje você está muito ali, o cara faz uma postagem e achou que já fez a sua parte. Vamos
raciocinar dessa forma, né? Nesse sentido, hoje, um adolescente, um jovem, como que ele pode... o que ele precisa fazer para estar nesse movimento estudantil? Como que ele pode colaborar, ajudar? O que ele precisa fazer, João? Diz pra gente. Olha, existem, né, existem todas as instituições representativas dos estudantes, né? Eu acho que a primeira coisa é se organizar, seja num grêmio, se for um estudante, né? Seja no centro acadêmico, diretório acadêmico, enfim. Né? São as entidades representativas que, né, focam nisso, né? Para além do engajamento com a União, né, Niteroense dos Estudantes Secundaristas, aqui no caso de Niterói, ou a União Estadual dos Estudantes Secundaristas, a União Estadual dos Estudantes, que é os universitários, a UBS e a UNE, né, são entidades representativas que estão ali presentes e permanentemente lutando e se renovando, né, e construindo as mobilizações importantes. Para além disso, é claro, também, né, tem os próprios movimentos políticos, né? E aí são vários, né? Eu, particularmente, sou filiado ao PDT, né? Sou membro e dirigente da Juventude Socialista do PDT, né? Que é a juventude. E todos os partidos, né, têm uma ala de juventude que é fundamental, porque não só oxigena, né, o debate político dentro do partido, mas, né, a produção de novas lideranças, né? Traz novas demandas e... Então, assim, por exemplo, o aluguel universitário teria saído do papel. Claro que o prefeito foi fundamental, né, o Rodrigo Neves, né, ele capitaneou esse processo, mas é fundamental também a mobilização dos estudantes, é fundamental a mobilização das juventudes, né? Então, também são espaços de organização que você pode, né, participar e se politizar, né, construir uma formação política, que acho que isso é um aspecto fundamental. Né? E aí, dentro do que você acredita, né? Acho que são muitas organizações, né? Eu falei da minha, mas existem mais de 20, 30, né, de várias correntes políticas, né? E que tem mais atuação num tema ou outro, né? Tem pessoas, por exemplo, tem própria juventude liberal também existe, né? Existe mais radicais, menos radicais, ou que priorizam, né, causas internacionais, ou que priorizam as causas do trabalhador, meio ambiente. Então, acho que é interessante, né, o jovem buscar conhecer quem se mobiliza. Né? E a partir daí vai começando a ter conexão com outros movimentos, porque tem o movimento comunitário, tem o movimento negro, tem o movimento de diversidade LGBT, né? Tem o movimento de mulheres, o movimento feminista, né? Tem uma série de movimentos, o movimento sindical, né, que é muito bacana. E entender são todas as pautas, todas as lutas e, assim, tem muita coisa que a gente tem que melhorar em todos os aspectos, em todas as áreas. É verdade. Né? Eu acho que a gente se coloca à disposição também, é claro, e eu acho que é fundamental que o jovem entenda a importância de se politizar e de participar e de entender a força, na verdade, que ele tem. Né? O que a gente costuma falar, na verdade, é que na sociedade o jovem é o mais forte, cara. Sem dúvida. Muito, muito sensacional, cara. Sensacional. Porque você tem... Primeiro, você tem toda a sua vida pela frente, mas você tem a energia e o tempo. Verdade. Né? Que, por exemplo, seus pais, né, não necessariamente vão ter, já estão trabalhando, têm filhos, né? Tem tanta coisa para ver, ver, né? Mas lá atrás eles tiveram o momento deles também. Né? Então, meu pai, quando eu fui diretor da Uni, meus pais ficaram, meu Deus. Porque nesse momento, né, de briga contra um outro lado que às vezes prega, né, que quer exterminar, né? Que quer violência, né? Mas na época deles era pior. Na época do meu pai, ele enfrentou a ditadura, então o que ele pode falar de mim? É verdade, não é preocupação de pai, né? Ele vai, mas o filho ele quer proteger. Exatamente. Deixa eu fazer uma última pergunta, João. Fora do script totalmente, mas eu fiquei curioso para ver a tua opinião. O que você acha do cenário para 26 aí presidencial? Eu acho que tá complicado, assim. Bom, minha opinião sincera é que o Bolsonaro não vai apoiar ninguém que não seja da família dele. Eu tenho certeza absoluta que ele vai... Você acha que algum Bolsonaro vem para disputa? Eu tenho certeza absoluta. Porque Caramba, sério? eu acho que o maior medo dele... É muito uma análise política, né? Sim. Eu acho que o maior medo dele não é perder a eleição pro Lula de novo. O maior medo dele é perder a liderança que ele tem na direita. Entendi.
Então, eu acho que a gente está vendo agora, né, as notícias essa semana, o Centrão decidiu apoiar o Tarcísio. Pois é, parece que da direita, acho que talvez o Tarcísio, né, seria o nome, né? Não sei. Mas assim, da Mas você direita, acha a direita que- é muito ampla também, porque, por exemplo, em 2018, o Bolsonaro foi o Alckmin também, né, representando a direita liberal, né, a centro-direita, né, não a direita, nessa extrema-direita, o que já é uma evolução com relação ao Bolsonaro, sem dúvida, mas o Alckmin teve 2% dos votos, né? Quem não conseguiu tem força, capitanear né, esses... cara? Quem conseguiu puxar esses votos, né? E representar, talvez por conseguir transparecer a autenticidade, né? Sim, Foi o Bolsonaro. é verdade. E eu acho que... Não, é inegável que ele seja uma força política, um líder, né? Isso não há o que negar. E isso é até uma crítica que eu faço à direita. Você poderia ter bons nomes no campo democrático, isso é independente Sim. né, de perfil, mas parece que não emplaca, né? Parece que a direita ela tem uma certa dificuldade em eleger líderes, né? Que possam, de fato, enfim, ter chance efetiva ali, né? Normalmente você acaba indo para o extremo. Porque o que eu vejo assim, e aí eu acho que essa situação do bolsonarismo, né, talvez um isolamento que tá acontecendo, porque claro, o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos articulando Eu não sei punições se vai- econômicas contra o Brasil está prejudicando, né, a elite empresarial do país, né, a Sim. elite bancária do país, né, e que referendo muito essa decisão, o Tarcísio vai ser o candidato, porque essa elite Sim. acha que ele é um nome competitivo. Só que se chegar lá na hora H e ele enfrentar no campo da direita alguém do Bolsonaro, que na verdade é quem tem o apoio do povo, essa pessoa vai pro segundo turno. Porque não adianta. O Brasil vai tem a eleição dividir 2 muito, né? turnos. Vai dividir muito e não sei nem se é a estratégia boa para eles. É. E na esquerda, você acha que o Lula vem mais, vai ter saúde, vai conseguir? Ou... Isso Que é difícil também você imaginar uma sucessão de liderança na esquerda, né? Parece que... Não sei. Assim. O Haddad não pareceu ter a força, né? Não sei. O que você acha da esquerda? Eu acho que a gente tem um desafio muito grande e já tem há muito tempo, né? Que é, né, uma liderança para suceder o Lula. Porque, na verdade, o Lula tá ali, né, já com quase 80 anos. Né? Mas no Brasil também, se você olhar historicamente, uma liderança nova, popular, ela surge depois que a outra sai. Depois que a outra sai, realmente se aposenta. Então, você tem, por exemplo, quando o Getúlio Vargas era a grande liderança ali que representava, né, esse segmento da população, só depois que ele morreu que começam a surgir novas lideranças. E aí a ditadura teve, né, 20 anos, né censurando e acabando, né, com essa linha política. E aí depois, na volta, você tem a disputa de início entre o Leonel Brizola, que era o sucessor do varguismo, e do Lula, né, que representava uma nova corrente política, né, do novo sindicalismo. E o Lula, né, saiu na frente, porque foi para o segundo turno em 89 e desde então se tornou, né, essa liderança hegemônica na esquerda. E assim, construir um pós-Lula é muito difícil. É difícil saber quem é que vai ser se não muito for ele. Né? E pode não ser necessariamente nem do PT, né, que é o partido dele, pode ser de outro partido. Mas aí depende muito de quem conseguir realmente cativar a população. Mas hoje eu acho que o Lula é a grande liderança, né, desse campo da esquerda e... Se ele tiver condições, se ele tiver condições assim de saúde para mais 4 anos, é uma avaliação que ele tem que fazer. Sim. Eu acho que ele não tem, assim, com relação à vontade, né, dessa parte que é metade da população do Brasil, é certamente ele a grande liderança para capitanear e conseguir manter mais 4 anos, mas isso tem que ver, tem muito tempo ainda, tem que ver como é que vai continuar o governo, se a economia como é que vão ser o impacto dessas sanções, né, na economia brasileira. Já está tendo alguns, né? E entender como que a população vai enxergar a culpa, né, também. E, enfim, é um cenário bem... É um cenário muito complexo. Bem complexo. E meio que a gente só vai saber quando chegar. Pois é. Tá difícil. João, cara, obrigado pela tua participação aqui. Eu acho que acho que a gente está fazendo aqui, que é dialogar sobre, sempre no campo democrático, é muito importante. Se relaciona diretamente com a democracia e, sobretudo, com o movimento estudantil. Então, eu queria te agradecer e pedir para agradecer você também, meu camarada. Obrigado aí por conduzir junto comigo. Eu que agradeço pelo convite. Foi uma conversa muito sensacional. Muito boa. Gostei muito, cara. Que bom que você gostou.
E agora deixa uma mensagem final aí para as pessoas, manda um abraço para quem você quiser. Fica à vontade aí para a gente fazer esse fechamento. Quero primeiro agradecer a oportunidade, eu acho que é fundamental e o trabalho que a gente vem feito na Corredoria da Juventude. Uma das prioridades é promover essa participação social da juventude, né, que é um grande desafio. É um desafio não só de político, né, é um desafio institucional mesmo, porque como eu falei, é fundamental que a população participe, né, das gestões, né, seja do governo municipal, governo estadual, federal, é fundamental, senão, né, não... Exercer a cidadania não pode ser só votar a cada 4 anos. Sim. A gente tem que ter um impacto direto nas mudanças que são necessárias. E a gente fez esse ano, né, um esforço, um trabalho muito focado na implementação desse projeto, né, da Olga Universitária, que eu falei com vocês, né, que é interessante vocês também buscarem conhecer. É muito bacana, né? Bacana atende mesmo. Estudantes de baixa renda de todas as universidades de Niterói, não só, né, das públicas, atende também todas as privadas, atende alunos da pós-graduação também, né, garante a permanência estudantil e foca também na revitalização do centro da cidade, porque a gente entende que levando mais pessoas para morarem no centro, a gente estimula a economia do centro, né, traz mais vida para o centro, né, mais comércio, bares, restaurantes. E é parte do projeto que a gente tem em Niterói de revitalizar o centro da cidade. Então, acho que convido vocês, né, os grêmios a conhecerem o trabalho da Corredoria da Juventude, conhecerem, né, de forma mais ampla, né, o trabalho da Prefeitura de Niterói, né, que tem, né, a gente tem trabalhado incansavelmente aí para fazer, né, a melhor gestão da história e continuar Niterói num caminho de crescimento, desenvolvimento, os índices de violência lá embaixo, né, e cuidando da nossa cidade que merece, que é a melhor cidade que a gente quer que seja a melhor cidade para se viver no Brasil. Eu morei no Rio a vida toda, também eu sou suspeito para falar, que eu moro aqui há 3 anos, estou adorando. João, muito obrigado. Tamo junto, cara. Sucesso para você. Siga firme essa trajetória muito bonita que você está estabelecendo aí. Viu? Obrigado. Valeu, gente. Um abração. Tchau, tchau. Tchau.